Fala pessoal, começando o primeiro vídeo aqui deste canal, um vídeo um pouco mais diferente, um vídeo maior, diferente dos shorts que a gente faz. Vamos falar um pouco sobre os jogos que aconteceu nessa segunda-feira de Copa, onde a gente teve vários grandes jogos. A gente teve talvez um pouco mais do que a gente esperava. A gente esperava uma boa atuação do Mbappé, onde ele marcou 2 gols contra Senegal. O Mbappé que está próximo aí de bater artilharia de Copas. Pode ser que ele passe, assim, a gente espera que ele passe, né? O Klose e o Fenômeno nos próximos jogos aí. E a gente teve uma bela atuação do Haaland na sua primeira Copa, marcando também 2 gols. Um jogo, assim, onde a Noruega era a favorita, mas o Haaland conseguiu marcar os 2 gols com tranquilidade, gols assim, razoavelmente de posicionamento dele, que a gente sabe que é característica do Haaland, o posicionamento, onde ele teve só empurrar a bola para dentro. Mas o posicionamento do Haaland é o que mais me chama a minha atenção. Ele consegue se posicionar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E por isso que ele é o cara que vem fazendo boas temporadas pelo City, marcando gols. Mas o jogo exclusivo que eu quero comentar aqui com vocês é Argentina e Argélia. O jogo que aconteceu e que marcou a ultrapassagem do Messi, se tornando assim o maior artilheiro de Copas, não passando, mas empatando com o Klose em 16 gols. E é muito esperado que ele ultrapasse até o final da Copa esse número, contando que o Mbappé ainda pode ser, sim, e consideravelmente, pode muito ser que ele passe esse número do Messi futuramente. Primeiro porque, se a gente analisar, o Mbappé pode ser que tenha mais 2 Copas aí pela frente, né? De 2 a 3 Copas. Então, se ele continuar nesse ritmo, né, que a gente sabe do potencial que tem o Mbappé, de como ele provavelmente ele se torne o maior artilheiro de Copas futuramente. Mas hoje, o Messi conseguiu igualar a marca ao Klose, um número que há tempos atrás era assim inacreditável de ser alcançado, por N fatores das seleções, talvez os jogadores que estão mais próximos não irem, de serem eliminados antes do esperado, mas Messi conseguiu chegar e podemos assim dizer, e temos que aproveitar essa última Copa de Lionel Messi. Talvez para as pessoas que são ali de 2010 para cima não tenha tanto zelo, assim, conhecimento pelo Messi, apesar de ser um jogador enorme. A gente que é da geração ali de 97, 98, a gente viu a ascensão do Messi. Eu, por exemplo, eu vi a ascensão dele ao longo do tempo. Eu ainda criança conseguia ver ali em meados de 2007, 2008, eu lembro das jogadas que ele fazia, de como ele assim, já era impressionante na época. E pega 2010 ali. Então, assim, o Messi para mim, e eu acho que para muita gente da minha geração, talvez seja a maior referência do futebol que a gente tem. Eu posso falar que ele foi o cara que fez muita gente se apaixonar pelo futebol, fez muita criança gostar de futebol, principalmente da minha geração. Eu lembro que a gente ia para a rua e tentava ficar fazendo o que ele fazia em campo. Então, assim, talvez ele foi o maior influenciador de várias pessoas ter se tornado jogadores, de várias pessoas amarem o futebol. Talvez seja por causa deste jogador e, infelizmente, o fim chega para todos. É a última Copa dele e a gente tem que aproveitar o momento dessa última Copa dele e ver tudo que ele está fazendo. Ontem ele entregou um baita de um jogo, onde ele marcou um hat-trick e a gente conseguiu ver realmente do que ele fez ao longo da carreira, do que ele pode, apesar de estar numa idade mais avançada para o futebol. Ele realmente, assim, é impressionante o poder de decisão que ele tem, a tomada de decisão que ele tem, e como mesmo assim, estando com a idade mais avançada, ele consegue
pensar ainda muito à frente dos outros jogadores, conseguir fazer essa tomada de decisão mais rápida. A gente percebeu, eu consegui perceber no terceiro gol dele, em que ele toca ali a bola e já traz para o meio de campo, ele já vem para o meio já, para o jogador da Argentina voltar a bola para ele e ele só chapar ela no canto. Então assim, o pensamento dele é muito rápido, e o corpo dele ainda consegue fazer isso, né? É puramente isso, ele é um gênio, entendeu? Para mim, que não vi Pelé, não vi Garrincha, não vi Zico, vi pouco Ronaldo Fenômeno, muito pouco, porque na Copa de 2002 ali eu tinha 5 anos, então vi muito pouco Ronaldo Fenômeno, e o Ronaldinho ainda consegui ver um pouco mais no Barcelona, mas igual o Messi, assim, pelo menos da minha geração, eu acredito que ninguém tenha visto ver ao vivo mesmo, né? Não de lances do YouTube, de vídeos, ver ao vivo mesmo. Então, para mim, assim, não tirando mérito de Pelé, de Zico, de Maradona, mas para mim, ele é o melhor jogador de toda a história que eu vi. 8 vezes melhor do mundo, campeão da Champions, campeão da Copa do Mundo. E é um jogador que influenciou gerações, né? De 2000 para cá, pode ter certeza que ele influenciou muitas gerações ali futuras. Então é um cara que tem um peso muito grande pro futebol. E tô para falar que vai ser muito difícil ver outro no mesmo nível que ele, apesar das gerações estar vindo muito bons jogadores, mas a gente não consegue ver um parecido com ele, assim como a gente esperava do Neymar. O Neymar é um baita de um jogador e que também mudou muitas gerações, né? Se a gente botar aí o Neymar assim, no Brasil, ele mudou muita opinião das pessoas. Para mim, é um dos maiores jogadores brasileiros que a gente tem, disparado, e que realmente influenciava aqui dentro do Brasil. 2010 para cá, você pode ver que o Neymar influenciava muito dentro do Brasil. Tudo que ele fazia, as crianças faziam. Então, é um baita de um jogador também que tem uma grande influência. Mas a nível mundial, a gente vê o tamanho que é Lionel Messi, né? O tamanho que ele consegue ser. E passando isso para dentro de campo, tanto de decisão, quanto de influência dentro de campo, quanto de liderança. Eu fico impressionado como eu vejo a Argentina entrar dentro de campo e vendo assim, todos eles esperam o Messi chegar para ir para o campo, e isso é uma liderança dele, né? Isso mostra porque ele é líder, porque todo mundo respeita ele dentro de campo. E infelizmente a gente se despede dele nessa Copa. Então assistir essa Copa e aproveitar os últimos momentos dele. Voltando para o Brasil, acredito que o Brasil tem chance de ser campeão com o Neymar e o Endrick. Eu acho que os dois podem sim fazer a diferença em campo para o Brasil. Eu espero isso nesse jogo de sexta-feira. Acredito que o Neymar talvez não volte agora na sexta, né? Mas provavelmente no jogo de quarta-feira contra a Escócia. Mas assim, a gente vê talvez uma deficiência que esteja ali na seleção brasileira. E também, gente, a gente tem que pensar que Marrocos é uma baita de uma seleção. A gente viu aí que Espanha empatou com Cabo Verde, né? E o empate contra Marrocos também, se a gente olhar como é a seleção de Marrocos, a gente vê que é uma baita de uma seleção. Então, o empate não é uma coisa assim, o fim do mundo. Talvez a gente ficou um pouco decepcionado pelo que a gente sempre viu da seleção brasileira, né? Então a gente fica um pouco decepcionado. Mas eu acredito que aqui os próximos jogos a seleção vai melhorar, vai evoluir. E eu acredito sim no Hexa que a gente possa chegar na final. E enfim, o Neymar também na sua última Copa trazer o tão sonhado Hexa para o Brasil. Vou ficando por aqui, vou trazer mais conteúdos para vocês
nesse estilo mais. E espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, que você se inscreva no canal, pra gente cada vez mais crescer aqui dentro e levar o futebol para todo lugar do mundo, mostrando para todos que a gente realmente é apaixonado pelo futebol. Um abraço.